Depois de uma consagração, depois de um período de busca, um período de clamor a Deus, de santificação, de estar separado, o que algumas pessoas fazem depois de um grande período de busca? Eu quero usar alguns exemplos da palavra de Deus e quero mostrar para você a diferença de quem persiste a caminhar com Deus, não só num dia de consagração, só num dia de jejum, ou só num dia de um propósito, de um voto que você faça a Deus, mas daquela pessoa também que ela, depois de um longo período de consagração, ela vai permanecer com o Senhor, vai permanecer fiel, vai continuar orando, vai continuar buscando a Deus, vai continuar louvando ao Senhor. E digo para você que, tristemente, há muitos exemplos na palavra e muitos exemplos que temos à nossa volta de pessoas que depois que fazem uma campanha, depois que recebem um milagre, depois que fazem um período de jejum, de orações, que elas começam a levantar na madrugada, enfim, que se consagram a Deus, que tiram tempo para ter mais presença de Deus, para poder ler mais a Bíblia. Isso é muito bom, não é uma coisa, é muito maravilhoso esse tempo. E na Bíblia existem algumas coisas que nos fazem também entender que há um tempo de uma busca maior, né? Nós vemos Daniel, que passou por 21 dias jejuando. A primeira vez que o livro de Daniel demonstra o jejum foi 10 dias, depois 21 dias, tempos de consagração, tempos ali de busca, de jejum, de clamor. Vemos José do Egito, vemos tantos nomes que nós poderíamos aqui falar de pessoas que jejuaram, que permaneceram firmes. O próprio Cristo, logo após o jejum de 40 dias e 40 noites, 40 dias ali de luta mesmo, vencendo ali a carne, orando intensamente, buscando a Deus no deserto. Vem o tentador no final do jejum e mesmo assim o Senhor venceu pela palavra. Nós vemos bons exemplos de que depois de uma consagração a gente tem que continuar no mesmo ritmo. Nós temos que manter a nossa vida naquela santidade. E agora, hoje eu quero falar com vocês, se assim Deus permitir, amanhã eu vou falar dos bons exemplos que nós devemos seguir. E hoje eu quero falar para você de alguns exemplos, de um específico que é da vida do rei Salomão, filho de Davi. Primeiramente, eu quero comentar com vocês sobre algumas pessoas. Sansão, chamado um libertador na época, um juiz, conhecido pela sua grande força, conhecido pela autoridade que Deus colocou sobre ele para trazer vitória ao povo daquele dia. Naquele tempo havia muitas perseguições, mas Deus usava Salomão para trazer libertação para aquele povo. E ele que era conhecido, até então a Bíblia nos ensina sobre o nazireado, que é um homem nascido de Deus. Deus fez que este homem nascesse com um propósito de ser separado por Deus. Tinha algumas práticas, algumas coisas que ele não podia fazer, não poderia cortar o cabelo, não poderia comer coisa imunda, não poderia tomar bebida forte e tantas coisas que já eram proibidas para ele, porque ele era uma pessoa separada. A pessoa separada daquilo que é do mundo, ela não pode se envolver com aquilo, senão ela vai se perder, ela vai se tornar mundana também, vai se tornar uma pessoa fracassada no que diz respeito ao crescimento espiritual, da comunhão com Deus. E ele foi brincando com a vida dele até que caiu com a Dalila, até que ele achou que a força dele seria tudo que ele precisava e, na verdade, ele perdeu, não foi a força, mas perdeu a presença de Deus. E assim foi uma decadência. Depois de tantos anos, desde que nasceu, ele foi um homem separado e consagrado. Mas depois da consagração, ele não firmou-se, ele acabou se perdendo. Posso falar também de tantos outros, mas vamos diretamente à mensagem para não se alongar muito. Vamos a 1 Reis, primeiro livro dos reis de Israel. Nós vamos ler o capítulo 3, onde demonstra o primeiro contato de Salomão com Deus após a morte do seu pai Davi. O Davi orou por Salomão, abençoou Salomão e agora o Salomão tornou-se o rei de Israel. E ele faz um propósito: eu quero conhecer a Deus assim como meu pai. Meu pai conheceu a Deus, ele viveu para Deus, eu também preciso. Aí diz assim o capítulo de número 3 de 1 Reis, nós vamos dizer lá a partir do versículo 1, nós vamos até o versículo 3 agora. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi,
até que acabasse de edificar sua casa e a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em roda. Somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. E Salomão amava ao Senhor, andando nos seus estatutos, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Então, o Salomão, ele começa ali a sua história reinando, governando, ele casa com a filha de Faraó. E ele então está agora trazendo um crescimento para dentro de Israel. Ele está construindo agora um templo, ele pede a Deus essa oportunidade. E o texto declara, Salomão amava a Deus. Note que muitas pessoas, quando decidem servir a Deus, elas têm um coração muito apegado a obedecer, porque o amor a Deus te faz ser fiel, te faz você ser uma pessoa que não dá um passo sem a direção de Deus, sempre guardado pelo Senhor, sempre protegido pela palavra. Mas o fato é que ele ama a Deus. E ele decide no seu coração que agora, para poder conduzir este povo, ele não pode só sair tomando decisões, ele não pode só ir à mercê de seus ideais e seus propósitos, ou na ideia de continuar somente o trabalho que o pai fazia, o pai chamado Davi. Ele vai a Deus, porque ele quer ter a direção de Deus para cuidar do povo. E eu acredito que todas as pessoas olhando para essa atitude de Salomão tirariam a conclusão, e tiram, assim como eu acredito que eu também agora posso falar para você, que você também acredite que Salomão está tomando a decisão certa. Desculpe a redundância, mas você entendeu o que eu quis dizer? Ele está certo, tem que procurar Deus mesmo, tem que buscar Deus para poder fazer decisões corretas, para abençoar o povo, para fazer aquilo que é certo. E ele toma essa atitude. Ele vai fazer lá no versículo de número 6 agora, vamos pulando um pouquinho para a gente não ter muita leitura. E disse Salomão, de grande beneficência usaste com o teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração, perante a tua face guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho, e se assentaste no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu sou ainda menino pequeno, e nem sei como sair nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este tão grande povo? E aqui entra a mensagem, volta para mim, põe o versículo 5, eu não li o 5, me perdoe, mas só para complementar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão. Então, nesse período que o Salomão está subindo o monte, apresentando holocaustos a Deus, sacrifícios ao Senhor, ele começa a clamar a Deus e Deus vem até o Salomão. Eu acho isso aqui maravilhoso. Ter a percepção de que quando nós decidimos buscar a Deus de verdade, o Senhor vem até nós. O Jó disse assim um dia, está descrito no livro de Jó, se de madrugada me buscares, se buscar de todo o teu coração, se arrepender do seu pecado, você vai me encontrar. Se você me buscar de verdade, se você me buscar na madrugada, você vai me achar, você vai poder ouvir a minha voz. E aqui está o Salomão, fazendo um propósito, e ele então decide se aproximar de Deus. E é o que eu indico você, se aproxime de Deus. Comece uma consagração, comece a ter momentos de jejum, momentos você e a Bíblia, você em meditações, em orações, principalmente em orações. Tenham cuidado de sempre orar, de nunca desfalecer a sua fé em orações. E isso vai ser benéfico para você, porque quando você começar a apresentar a Deus a sua vida, se separando do mundo, dos prazeres, dos desejos, da glutonaria, se afastando de tudo aquilo que possa de alguma maneira encher o seu coração e acabar não tendo tempo e espaço para Deus, isso é algo que vai aproximar você de Deus. E agora este clamor e este sacrifício que está fazendo Salomão faz que o Senhor venha até ele. Então, quando
nós nos aproximamos de Deus, Ele vem até nós. Ele não nos despreza. E Ele faz um pedido ao Senhor. Senhor, eu sou muito jovem, eu não sei lidar com algumas coisas, como já errei muito na minha vida. Deus, eu peço sempre em minhas orações, me ajuda, Senhor. Porque eu não quero deixar que o discernimento natural das coisas, o que eu acho, o que eu penso, o meu intelecto me guie, mas eu quero ser guiado pelo Senhor. Assim como Salomão fez. Só que quando Salomão fez essa oração, o Senhor olhou com bons olhos e amou aquilo que Salomão fez. Quando você, filho de Deus, filha de Deus, quando você decide se aproximar do Senhor, o Senhor tem prazer em você. Agora essa é a pergunta, você tem se aproximado de Deus ou você está correndo demais? Você não tem tempo para Deus? Você não tem tempo para uma oração? Você não tem tempo para vir a um culto? Veja que em outro tempo você tinha tempo para fazer tanta coisa para todo mundo, agora você não tem congregado mais, não tem ido mais à igreja. Quando vai ao domingo, isso quando vai à igreja, você vai no domingo. Alguns só apresentam-se na Santa Ceia. E a gente até no meio pastoral usávamos desse jargão um tempo atrás. Tem gente que só aparece na Santa Ceia, tem gente que hoje nem na Santa Ceia aparece mais. Tem pessoas que para poder dizer que tem um laço e compromisso, envia o dízimo, envia uma oferta, e outros que nem isso faz, né? Que se comprometem com Deus, que sabem do seu propósito, não dizimam, não ofertam, não congregam, não oram, não se santificam, ou seja, de forma gradativa, aquele que amava tanto a Deus vai se perdendo. Mas, em contrapartida, vemos que ele buscou a Deus com um coração reto. Como o próprio texto diz, Salomão amava a Deus. Talvez seja o caso semelhante ao seu. Não falte amor para Deus da sua parte. Você ama a Deus de verdade. Você realmente quer estar perto do Senhor. E a resposta, quando você se aproxima, é essa aqui, versículo 10 agora. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pediste esta coisa. Então, quando Deus ouviu a oração de Salomão, o clamor de Salomão, algo aconteceu no coração de Deus, fazendo que ele se voltasse, então, a este pedido dele. E este pedido de Salomão moveu a Deus a falar para ele, olha, por que você não me pediu nada? Você não quer riqueza, você não quer glória, você não quer vitória sobre os teus inimigos, você quer realmente cuidar do meu povo? Então, por esse motivo, prosperidade tal como a sua, homem nenhum terá nessa terra, e sabedoria como você terá, Salomão, nenhum homem dessa terra terá, porque você me pediu uma coisa realmente valiosa, mesmo tendo oportunidade de pedir qualquer outra coisa. Diga de passagem, não está escrito dessa maneira, mas Salomão, dos reis de Israel, foi o rei que teve paz. O rei que começou a reinar jovem e terminou já velho com este reinado e não teve uma guerra. Não teve um inimigo que levantou a espada e veio tentar destruir Israel. Não. O Salomão, ele teve paz no seu governo. Então ele não tem desculpa para dizer que Deus não esteve com ele. No entanto, que Salomão, ele fez aquela grandiosa obra que o seu pai Davi queria fazer, que era construir uma casa para o Senhor, construir o templo. E mais uma vez, biblicamente falando, pouquíssimas pessoas tiveram essa manifestação do próprio Deus falar com ela. Agora no capítulo 9, ainda de 1 Reis, capítulo 9, nós vamos lá no versículo de número 1. Logo após a construção do templo, pela segunda vez, o Senhor vem falar diretamente com Salomão. Diz assim, sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão, que lhe veio à vontade de fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido também em Gibeão. E o Senhor lhe disse, ouvi a tua oração, Salomão, e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim, e santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos, o meu coração estarão ali todos os dias. Aí o Senhor dá uma direção para o Salomão. E se tu andares perante mim, como também andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade para fazeres,
segundo tudo que também mandei, e guardares os meus estatutos e meus juízos, então confirmarei o trono do reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo, não te faltará varão sobre o trono de Israel. Então, o Senhor pela segunda vez fala com Salomão, dizendo, olha, parabéns, Salomão. É como se aquela proximidade de Salomão a Deus, aquela consagração que ele fizesse a Deus contínua, estivera agradando a Deus. Porque o que Salomão estava produzindo, que ele estava lutando para alcançar, como ele alcançou, a obra está pronta, Deus estava sempre ouvindo a oração dele. Veja que quando nós nos consagramos, Deus está ouvindo. Se você é uma pessoa que não tem cuidado de orar, uma pessoa que não tem cuidado de você estar sempre meditando na palavra, está sempre apresentando-se a Deus, dificilmente ele vai falar com você. Porque está descrito a carta aos Hebreus, antigamente o Senhor falava pelos profetas, hoje ele fala pela palavra. A palavra viva, ele vai falar com você pela palavra. Você tem que sair da sua casa, se esforçar. Para alguns é até um sacrifício. Eu tenho membros aqui na nossa igreja de Pato Branco que vêm de outras cidades para congregar aqui na igreja. Cidades onde não tem a igreja localizada, um ponto da Igreja da Graça, não há uma igreja neste local, as pessoas vêm de outra cidade para congregar aqui conosco. Pessoas que estão se esforçando. Aí você está do lado da igreja, você mora na cidade, você não vem, você não congrega. Você reclama que mora longe. Veja que o Salomão, pelo seu esforço em dedicar-se a Deus, Deus se achegou até Salomão. Agora, até aqui nós fizemos um belo entendimento e até explanamos um pouco do que foi a vida de Salomão enquanto ele estava buscando a Deus, enquanto ele estava se santificando. Deus o fez crescer, Deus o fez melhorar na sua vida, Deus fez que ele fosse um grande homem. Agora, no capítulo 11, nós vamos lá ao capítulo 11, a Bíblia fala que Salomão, ele se perdeu. E aqui a mensagem propriamente, que desde o início estou para chegar, falei tudo isso para você entender. Depois da consagração, depois do jejum, depois das orações, depois da campanha, depois do milagre recebido, porque os milagres de Salomão já se aconteceram. Salomão está acima, Salomão está de peito estufado, porque Deus se achegou a ele 2 vezes, porque tudo que ele pediu, Deus concedeu, além do que ele pediu. Aí no capítulo 11, você vai ter a percepção de que o Salomão, depois de se consagrar, ele não continuou buscando a Deus. Aqui está um dos problemas que nós temos que continuar buscando a Deus. Eu estava ontem, perto da meia-noite, no meu escritório pastoral, meditando, orando, e essa palavra me veio ao coração, que nós não podemos parar de nos consagrar, nós não podemos parar de buscar a Deus, porque um dia longe do Senhor é muito. Um momento longe de Deus, da palavra, das orações, da igreja do Senhor, é muita coisa para nós. Talvez você não sinta muita falta de um dia, uma semana, 15 dias, um mês, alguns há anos, talvez você não está sentindo mais falta. Só que quando acontece isso aqui, que vai acontecer com Salomão, muitos vão lembrar que Deus já falou com você. Deus já tratou com você. Você já esteve tão íntimo de Deus que Deus falava e você ouvia no seu ouvido. Você dormia, Deus falava com você até no sonho. Hoje você está frio, vazio, por conta de ter deixado de buscar a Deus, deixou de se consagrar, o pecado começou a te dominar. Olha o que diz o versículo 1 de 1 Reis, capítulo 11. E o rei Salomão, amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, ele amou moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, e elas também não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Nós lemos o texto no capítulo de número 3, dizendo, Salomão amou a Deus. Agora no capítulo 11, no final ali da história de Salomão, nós vemos a Bíblia dizendo que o Salomão amou as mulheres estranhas.
Agora o amor dele está envolvido nas coisas, nas mulheres, nas conquistas. Ele se tornou carnal, ele já não é mais uma pessoa próxima de Deus. Ele já não é uma pessoa envolvida com o Espírito Santo do Senhor, não. Ele agora está perdido, amando mulheres estranhas, que o Senhor disse, olha, não tome essas mulheres para você, que elas vão perverter o juízo de vocês. Elas farão com o jeitinho da mulher, com aquele jeitinho maligno que elas poderiam usar com os seus demônios que elas serviam, aguçando o seu desejo de amar estes demônios e também desprezar o seu Deus. E foi exatamente o que aconteceu com ele. Ele tinha consciência, ele já tinha entendimento que não deveria ter feito isso. Ou seja, depois da consagração, depois de uma grande busca a Deus, ele foi esfriando, parou de consagrar-se ao Senhor e começou a desprezar a palavra. Escute bem o que eu vou lhe falar. O primeiro passo de uma pessoa que deixa-se levar pelo pecado é ela se afastar de Deus. O primeiro passo que ela vai fazer, ela começou a deixar dominar-se contra a palavra de Deus, ela vai desprezando a essência da palavra, ela começa então a pecar e esses pecados fazem que ela esteja muito, mas muito, é como um abismo de distância da presença de Deus. Aí então, o versículo 3 agora fala o que ele foi fazendo ao decorrer desses dias. E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Então entenda que a questão aqui em voga não é as mulheres em si, elas estavam errôneas, só que elas conseguiram perverter o coração deles. O que consegue perverter seu coração? O que consegue tirar você da vontade de Deus? Tem alguma coisa que te afasta de Deus? Para alguns é a ira, para alguns é a raiva, para alguns é o passado, você não consegue perdoar, para alguns é aquele sentimento de querer cobrar aquilo que um dia alguém fez para você, que é chamada vingança. Tem pessoas que ela passa muito tempo sendo uma bênção, mas a queda dela por deixar de se santificar é muito grande. Porque o fato de Salomão deixar de buscar a Deus abriu um precedente, porque assim, olha, eu não acredito que a queda foi tipo em uma semana, não foi 15 dias, não foi um mês, não foi um ano. Até porque se Salomão se encontrasse com uma mulher por dia, levaria pelo menos 3 anos para ele encontrar, ou 4 anos, para se encontrar com cada uma dessas mulheres. Se ele se deitasse com cada uma dessas mulheres, uma mulher por dia, ele levaria pelo menos 3 anos até essa queda definitiva. Pelo menos 3, 4 anos. Então imagine que ele não caiu quando estava lá orando a Deus para poder governar o povo. Ele não caiu quando orou a Deus agradecendo e pedindo que o Senhor estivesse naquele templo, que ele ali se fizesse presente naquela casa de adoração. Não, ele caiu quando ele deixou de buscar a Deus. Quando ele se afastou do Senhor, foi a hora que ele começou a se perder, até que está escrito, as mulheres que ele se uniu perverteram o seu coração. Como assim perverteram? Versículo de número 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, ou seja, deixar de amar o único Deus que ele sempre teve contato, que ele sempre teve o amor a Deus. Agora ele começa a amar os deuses delas. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor de seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Veja que ele começou bem. Começou em consagração, jejum, busca a Deus, clamar, se aproximar, comunhão com o Espírito Santo. Mas agora ele já não está andando como Davi andou. Ele se perverteu, ele deixou se perder no meio do caminho. O problema de olhar para a vida de Davi é você querer comparar o erro que ele cometeu. Não é nesse sentido. Davi errou, mas se arrependeu. Salomão errou, mas não se arrependeu. Ele não voltou-se a buscar a Deus. Ele não decidiu viver para Jesus. Ele não decidiu viver como seu pai. Olha, Senhor, eu não posso perder teu espírito. Você viu que caiu, você viu que errou, volte a se santificar. Volte a buscar a Deus. Porque senão a queda é triste. Olha o que diz.
porque Salomão andou em seguimento a Astarote, deusa dos Sidônios, em seguimento de Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em servir ao Senhor como Davi seu pai. Então, o que nós temos de entender? Que haja clareza no nosso coração nesse momento. Se você não perseverar em continuar em se santificar, você pode cair muito, mas muito fácil. Então nós temos que abrir os olhos. Se você não está se santificando como você se santificava antes, volte a se santificar. Pastor, eu estou terminando um período de santificação. O que você tem que fazer? Continue se santificando. Está descrito. Aquele que se santifica, santifique-se ainda, ou seja, continue se santificando. Aquele que está no pecado, na imundícia, continue se sujando no pecado. É seu desejo isso? Se suje. Mas uma hora a resposta desta opção que você teve de fazer o certo, mas fez o errado, vai trazer consequência. Então a pergunta é, você vai buscar a Deus novamente? Você vai decidir estar com o Senhor de novo? Ou você vai preferir ficar perdido nessa vida? É uma escolha sua. Aí você vai pelo caminho do qual você achar melhor. Porém, não se esqueça, melhor será para você aproximar-se do Senhor. Que assim você busque a Deus e seja uma bênção na mão do Senhor. Amanhã não perca o programa de amanhã, que eu vou falar agora, no dia de amanhã. Eu quero falar do mesmo assunto, porém, daquele que se consagrou e permaneceu consagrando sua vida, como foi o final da vida deles. Salomão perdeu o reinado, Salomão teve o reino destruído por conta dessa atitude dele. Vamos orar? Pegue seu copo com água e ore comigo. Pai querido e amado, eu apresento todas as pessoas que comigo estão agora. Eu peço que o Senhor derrame uma unção, meu Pai, para curar todas as pessoas que estão doentes, enfermas, acamadas, e que nestas águas haja unção de cura, de libertação. Levante as pessoas que estão em dificuldades, pessoas que estão passando, ó Deus, por quadros clínicos que o doutor já desenganou, dizendo não há o que fazer. Eu peço ao Senhor, abra esta porta dos céus e envie esta bênção sobre esta pessoa, que ela seja curada por completo, restabelecida a saúde por completo, em nome de Jesus. Se você crê, diga eu creio e beba desta água junto comigo em nome de Jesus.